Moisés, vamos conversar um pouco agora do relacionamento da comunidade, de você, com a igreja, vamos dizer, hierárquica. Você e eu, a gente se deu muito bem, eu até mais do que você, que comecei lá na renovação em 73, 74, havia uma restrição muito grande, um cuidado muito grande da hierarquia, havia até proibições. Agora, hoje, nós temos aí os bispos chamando as comunidades para as suas paróquias, para as suas dioceses, não é? E você participando aqui desses colegiados do Vaticano. Vamos colocar duas perguntas. Primeiro, o relacionamento de você com os bispos, da comunidade com os bispos, não só, talvez, a Shalom, mas as comunidades de modo geral. E depois eu quero entrar na sua participação nesses colegiados do Vaticano. Olha, professor, uma das coisas que muito me impressionam é que cabe aos pastores, diz a Christ Fidelis Light, o discernimento dos carismas. Né? Certo. E é muito bonito, pelo menos na nossa história, e vendo a história de muitas outras comunidades, com os bispos, de uma maneira geral, nós nunca tivemos grandes dificuldades. Nós nascemos em Fortaleza, o cardeal Loscheider, ele tinha uma relação particular, pessoal comigo, e me acolheu como um jovem e reconheceu e soube reconhecer alguém que queria ofertar a sua vida a Jesus Cristo. E depois Dom Cláudio Nunes, foi o sucessor dele, deu um apoio muito grande à comunidade. Hoje o nosso arcebispo, Dom José Antônio, é um pai. E a comunidade só vai aos lugares que o bispo, a igreja local, reconhece e diz: esse carisma é útil aqui a essa igreja local. E a comunidade se difunde de uma maneira espantosa, graças a Deus, né? Não por mérito nenhum nosso. No Brasil e fora do Brasil, a pedido dos senhores bispos. E nós vemos nisso um sinal de Deus. Eu me lembro bem de uma história do início da nossa comunidade, nós estávamos só em Fortaleza e nunca tínhamos aberto nenhuma casa de missão. E um bispo de uma diocese vizinha me chamou e disse: Moisés, eu vendo o trabalho de vocês, achei muito interessante, eu queria convidar vocês para abrir uma casa na minha diocese. E eu disse: olha, Dom fulano de tal, tá certo, nós vamos rezar, vamos colocar no nosso conselho e vamos ver os sinais de Deus, depois de dar uma resposta ao Senhor. Ele olhou para mim e disse: ótimo, Moisés, aproveite lá no conselho e coloque um pedido humilde de um sucessor de João, de Tiago, de Bartolomeu. Não é um sinal de Deus suficiente para vocês, né? Não está querendo muito sinal, não. Não basta um apóstolo pedir. Exatamente. Então, para nós, estes Acabou apelos... a conversa, né? Acabou. No outro dia já estava o sim lá, né? Foi imediato, já saiu com sim. Mas o apelo da igreja, o apelo dos bispos, é um dos grandes e maiores sinais de Deus e do Espírito para a nossa comunidade. E nós nunca tivemos, graças a Deus, dificuldade de realizar essa comunhão, porque reconhecemos os nossos pastores, independente de maneiras de pensar, e reconhecemos que o Espírito eram sinais do Espírito para nós, eram voz de Cristo para nós. Quem a voz ouve, a mim ouve, de Jesus. E nós sempre tivemos essa postura em relação aos nossos bispos. E isso... porque uma comunidade, um carisma, ele só é útil se for para edificar a igreja. Claro, tá ele é certo. dado para edificar a igreja. E essa sempre foi a nossa perspectiva. Deixa eu ver com o Renan aqui, depois nós vamos conversar da tua Ok. participação no Vaticano. Renan. Tem. Uma das perguntas aqui tem se repetido aqui no Twitter é justamente qual é a maior dificuldade hoje da nova evangelização, não só da Shalom, mas que as novas comunidades se enfrentam, evangelizando esse mundo e as novas realidades. Renan, é interessante ver, quando a gente fala de desafio, eu prefiro a palavra desafio do que dificuldade. Entendi. Porque dificuldade, às vezes, parece um muro que se levanta assim diante toda da dificuldade gente. é um É desafio. real, existe, mas eu prefiro desafio, porque desafio nos impõe a dar uma resposta, né? E o pregador da Casa Pontifícia, durante o Advento, ele citou 3 grandes desafios do tempo de hoje, né? Ele citou o cientificismo, né? A colocar tudo, inclusive a dimensão de Deus, da fé e da religião, como a medida da ciência. A ciência é importante. A ciência como Deus. Exatamente, uma idolatria da ciência. Idolatria O outro que ele da ciência. colocou foi a dimensão do racionalismo, né? A razão e a fé se complementam, mas a razão sozinha, ela não é capaz de explicar nem o homem e nem a vida, nem o que transcende ao homem. E o secularismo, que é essa insistência do mundo de hoje, da sociedade ocidental, de querer viver como se Deus não existisse, né? E
E combatendo a igreja. E combatendo a igreja. E resistindo até a liberdade religiosa própria, o direito dos cristãos de exercerem a sua fé. Mas, professor Felipe Aquino, eu diria que, além dessas três dimensões, eu acho que o maior desafio não é fora de nós, é dentro de nós. Porque se nós tivéssemos, e queira Deus, e peçamos a Deus cada vez mais, uma ousadia crescente, uma convicção crescente, uma fé crescente, todos os desafios se tornam pequenos. Nada, porque a ressurreição de Cristo é algo real, é algo concreto, mudou a história dos homens, mudou a história da humanidade. Nós podemos entender humanidade, civilização humana, sem o evento de Cristo. Nós não teríamos nem universidades, não teríamos nem hospitais. Às vezes a gente não tem... Os professores de história que eu admiro e que eu amo a história. Eu também. Eu gosto muito da história. Eu também. Mas muitas vezes nós esquecemos da história de dar a contribuição indispensável que o cristianismo deu à humanidade. A humanidade não seria o que ela é sem o evento de Cristo. E essa força da ressurreição de Cristo nós temos dentro do nosso coração. A igreja é portadora dessa novidade. Com essa força, com a força do Espírito, todos os desafios, eles ficam pequenos. Então, eu acho que o maior desafio não se encontra fora de nós, se encontra dentro de nós como igreja. Mesmo porque, Moisés, a igreja sempre teve desafios. Exatamente. Não houve um dia na história da igreja, desses 2000 anos, que a igreja não tivesse um desafio. Você pega lá, desde que ela chegou em Roma, depois enfrentou os desafios das heresias, até o século VIII, depois enfrentou aqueles imperadores que queriam mandar a igreja, destruir a igreja, e depois vem nazismo, vem comunismo, e a igreja foi atravessando tudo. Exatamente. Até me faz lembrar aquele provérbio que diz: os cães ladram e a carruagem passa. Exatamente. E a igreja vai em frente. E hoje está mais... mas é isso mesmo. Mas e se nós... Essa força interior... Exatamente. Quando nós falamos de igreja, nós falamos nós batizados. Porque muitas vezes, quando a gente fala igreja, a gente se reporta logo aos sacerdotes, aos bispos, que são os nossos pastores. Mas você, que somos batizados, nós temos essa força e essa potência, não em nós mesmos, mas pela graça de Deus. E se nós deixamos o Espírito de Deus agir, sem sombra de dúvida, esses desafios, eles podem ser superados. Beleza. Mas uma pergunta que tem se repetido aqui também, Moisés, é justamente quanto à questão do reconhecimento das novas comunidades. Como é esse processo dentro da igreja? E uma das pessoas também perguntou como a Cachalão está se preparando, porque terminando agora o AD Experimento, esse tempo de experiência da igreja, ano que vem já o reconhecimento definitivo. Como a comunidade está se preparando para isso também? Ok. Como você mesmo bem disse, o processo de reconhecimento pontifício, ele é um processo onde a igreja, através de toda a caminhada, de toda a história da igreja, do caminho que a comunidade, melhor dizendo, vai fazendo dentro da igreja, ela vai percebendo e vai procurando discernir se aquele carisma é realmente um dom do Espírito e se ele é útil para a igreja hoje, se esse dom do Espírito reconhecidamente edifica a igreja hoje. Isso é um processo, como o professor mesmo disse, um processo longo, um processo que a comunidade caminhou desde a sua experiência diocesana. A partir daí começa este processo. Primeiro nós temos o nosso reconhecimento diocesano, que aconteceu em Fortaleza, no ano de 98, por Dom Cláudio Umes, quando era arcebispo de Fortaleza, reconheceu a comunidade de direito diocesano. E depois, com o crescimento da comunidade, o desenvolvimento da comunidade, a Santa Sé, através do Pontifício Conselho para os Leigos, começou a acompanhar a comunidade e viu a necessidade desse reconhecimento, dessa chancela, através da boca de Pedro, através da boca do sucessor de Pedro, através dos seus ministérios, no caso do Pontifício Conselho para os Leigos, confirmam aquele dom como um dom verdadeiro do Espírito. Ela ouve todos os bispos onde a comunidade está presente, faz todo um processo, aprofunda os seus estatutos. Os estatutos são levados para o dicastério da doutrina da fé, são analisados, são vistos, são colocados em diálogo até chegar a uma aprovação final. Então, é um processo de verdadeiro discernimento que a igreja realiza. E foi com a grande graça que, em 2007, nós chegamos a este reconhecimento. Recebemos, através do Pontifício Conselho para os Leigos, este dom, esta graça, que é uma graça e é uma responsabilidade. Porque é uma confirmação da igreja que aquele dom que nós recebemos não é só algo de nosso,
não é só algo privado, não é só algo, mas diz respeito a toda a igreja. É um patrimônio da igreja. É um dom do Espírito e um carisma que diz respeito não só a uma igreja local, mas diz respeito à dimensão de universalidade da igreja. E isso é uma graça e isso é uma responsabilidade, em vista da missão da igreja do mundo de hoje. Moisés, você tem ideia de quantas comunidades no mundo desse tipo, né? De vida, de lei, já foram reconhecidas pelo Pontifício Conselho, mais ou menos? Comunidades novas no mundo inteiro, professor. Na Europa deve ter quantas? Olha, colocando aqui nos dedos, eu acho que devem ter umas 5 ou 6. São poucas São ainda. poucas, né? Mas tá, reconhecidas de direito pontifício. Certo. Mas, Mas comunidades existem muitas, Não, muitas. Mas de direito pontifícios não são muitas. Agora, por exemplo, no Brasil nós temos mais de 300 novas comunidades, né? O Brasil é um celeiro espiritual para o mundo. É um mistério de Deus. Eu acredito realmente que o Brasil tem um papel muito importante para a evangelização do mundo no terceiro milênio. Sem dúvida. Eu digo aqui, às vezes, no programa, nós temos que pagar uma dívida a Deus muito grande. Sem dúvida. É um continente que nasceu inteirinho na mão da igreja. A América Latina católica, portuguesa e espanhola, todos esses países nós somos católicos, nascemos no signo da cruz. Quando nós enviamos nossos missionários para a Europa, professor, este raciocínio, ele me acompanha, essa inspiração. Porque eu me lembro, a gente estudando história também, né? A gente vai vendo, por exemplo, Beato José de Anchieta. Esse jovem, quantos anos José de Anchieta chegou no Brasil? Entregou a vida aqui por nós, Ele né? chegou aqui, tinha 19 anos. Exatamente. E era um jovem espanhol, de origem espanhola, mas depois veio através de Portugal, e de uma família nobre. Quantos e quantos missionários? Quantos morreram Quantos aqui? morreram? Quantas Martirizados. famílias? Porque naquele tempo missionário vinha e não voltava nunca mais. Quantas famílias deram seus filhos, deram o melhor de si mesmo para a evangelho? Nós temos a fé graças ao sacrifício de muita gente como essa. É uma conta que nós temos que pagar para E Deus. diante do momento que a Europa vive, diante dos desafios que a fé na Europa vive, que a igreja vive na Europa, nós temos uma dívida. E é uma questão de gratidão nós hoje somarmos forças às realidades da Europa para juntos testemunharmos Cristo naquele continente e no mundo inteiro. Esse contato com as comunidades, eu tenho trazido, assim como você aqui, já trouxe aqui o Gilberto da Obra de Maria, o Alisson da Palavra Viva, todos eles têm me dito que os bispos lá de fora, de França, de Itália, estão chamando aqui as comunidades brasileiras para ir para lá evangelizar. Os pedidos são inúmeros. Nós pedimos a Deus cada vez mais que envie missionários, e Ele está enviando vocações, graças a Deus. Isso, nas novas comunidades, é uma grande graça e é um sinal do Espírito, a presença de vocações, né? A vinda de vocações para corresponder a esses pedidos. Porque no pedido dos bispos, no fundo, está o clamor da igreja e da humanidade. Essa humanidade que é faminta de Deus, que é sedenta de Deus. Sem dúvida. Essa humanidade que mesmo resistindo às coisas de Deus, no fundo, o que mais aspiram é Deus, porque sofrem as consequências da ausência de Deus na família. Por exemplo, na Suécia, eu fico impressionado disso. É um dado que eu vi, muito concreto, cerca de 80% dos suecos vivem individualmente, em solidão. Que tristeza. Vivem sozinhos. Que tristeza, vivem né? sozinhos. Uma sociedade altamente desenvolvida, uma sociedade economicamente, mas você vê ao mesmo tempo que vai... Humanamente pobre. Você vai... E que eu admiro muito, inclusive, mas a Suíça também, né? A gente vai vendo em muitos países desenvolvidos, Suíça, Japão, índice de suicídio muito alto. O que significa isso? Nós temos que ler os sinais dos tempos. No nosso Brasil mesmo, nós estamos passando num processo de crescimento, de enriquecimento. O risco que nós temos de repente, nos tornarmos, acharmos que o dinheiro, o materialismo, isso simplesmente nos basta. E as consequências são drásticas. A destruição da família, a conspiração contra a vida, a não compreensão do que é o matrimônio, o verdadeiro sentido do matrimônio, a destruição dos nossos jovens. A gente lê o Apocalipse, e quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê que uma praga, né, destrói 1/3 da humanidade, a gente fica apavorado. Mas quando a gente vê o que a droga está fazendo com os nossos jovens, a droga está destruindo, dizimando a nossa juventude e as futuras gerações do mundo. Então, a humanidade geme, sofre e espera a manifestação dos filhos de Deus.
Beleza. E as nós co- precisamos dar essa resposta. E as e- novas e comunidades as comunidades são trazem uma essa resposta. resposta hoje.